surge um mundo mais propenso a crises políticas. Estamos vivendo uma transição de um modelo político e econômico do pós-guerra para outro ainda desconhecido e que pode levar algumas décadas até ser atingido. Daí essa insegurança, essa inquietação que todos estamos. Todo esse território unido. Eu lembro que a linha de Tordesilhas passava aqui até Laguna, em Santa Catarina. Isso era o Brasil, quando, de acordo com os reis franceses e ingleses, né, o Papa fez o testamento de Adão e dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Né? Eu lembro também que o nosso país nasceu sob a égide da inovação aqui no Brasil. Eu lembro que os Estados Unidos faz fronteira com 2 países. Canadá, ao norte, não é problema. E o México ao sul, que é uma fronteira de 2.700 quilômetros, um pouquinho maior da que eu guarneci aqui no noroeste do Brasil. Aí tem que construir muro, tem drone, tem polícia de tudo que é jeito, e mesmo assim, passa boi e passa boiado. Então, fronteira é algo que não pode ser tratado de forma leviana, nem com soluções tipo remendo. A nossa América do Sul, infelizmente, ainda é um condomínio de países periféricos que dependem das exportações de itens primários de pequeno valor agregado. A defasagem tecnológica é grande, salvo aqueles nichos que nós possuímos. Os regimes políticos geram uma certa insegurança institucional, e aí eu sempre gosto de contar uma historinha aqui, ocorrida na Bolívia. Né? Bolívia, Estado plurinacional, Evo Morales, tapati, patatá. E aí, o trio aqui produz a folha de coca, transforma em cocaína. E para onde é que vai isso? Vem para dentro do nosso país, como mercado consumidor, ou passa por aqui no rumo da Europa e dos Estados Unidos. Tá? Destaco também a diplomacia paralela do Foro de São Paulo, que mais uma vez está se reunindo agora lá na Venezuela. Né? E, obviamente, já toquei a persistência de ideário obsoleto e da turma que continua a culpar portugueses e espanhóis pelos nossos problemas. Aí temos a Venezuela. Né? Venezuela é uma história, né, que tem que ser bem estudada e bem entendida para ninguém repetir o que está acontecendo lá. Venezuela, desde a independência dela, nunca se caracterizou por períodos democráticos. Sempre foram períodos ditatoriais. No século XIX tiveram uma guerra civil muito intensa, chamadas guerras federais. Né? Pequenos períodos democráticos no início do século XX, até a ditadura do coronel Pérez Jiménez, que durou de 1952 a 1958. Em 58 caiu o Pérez Jiménez e assume, né, um período de 40 anos de democracia com alternância entre 2 partidos, conhecido como o período do Pacto de Ponto Fijo. Né? Destaco que o Pérez Jiménez foi o cara que colocou toda a infraestrutura que tem até hoje na Venezuela, tá? Com as exceções de praxe. Bem, esse período de alternância de 40 anos, ele passa por uma guerrilha. Né? Na década de 60, todos os países da América Latina enfrentaram guerrilha fomentada pelo movimento comunista internacional e, em particular, apoiada por Cuba. Inclusive, cubanos combateram lá dentro da Venezuela nesse período. A guerrilha foi derrotada, mas fez sua autocrítica, dizendo que, para assumirmos o poder, precisamos das Forças Armadas. Ali se iniciou um processo de infiltração dentro das Forças Armadas venezuelanas, e o Hugo Chávez, óbvio, é filhote desse processo. Né? Também, ao longo desses 40 anos, a riqueza do país, que era o petróleo, vamos lembrar que a partir da década de 70, só não é pior vindo aqui para o Brasil, porque mandou chamar os observe que a linha das grandes cidades venezuelanas, onde tem a maior parte da população, está ao norte do Rio Orinoco. E essa distância que há aqui entre Roraima e o Rio Orinoco é quase 600 quilômetros. Aqui, que é o departamento do Amazonas, aqui é selva. Não tem ninguém aí. Então, essa é a situação. O nosso Brasil, ninguém tem dúvida que tem um porte estratégico significativo, mas temos enfrentado dificuldades para transformar isso em poder. Temos os nossos nichos de pobreza ao redor das grandes cidades que levam aos excluídos.
Mas excluídos por quê? Porque são pobres? Não. Não é todo mundo que vive na periferia e na favela que é pobre. Tem trabalho, tem renda. Mas o quê? O Estado chega lá? O Estado lhe dá luz? O Estado lhe dá água? O Estado lhe dá saneamento? O Estado lhe dá rua? Não. Se dividiram, se subdividiram. Nós temos hoje, dentro da Câmara de Deputados, 26 partidos representados, alguns com apenas um deputado. Os maiores que tem lá dentro são o PT e o PSL, com um pouco mais de 50. Então é uma Câmara extremamente fragmentada. Os meus companheiros do parlamento que estão aqui presentes sabem disso muito bem. Inclusive, a palavra partido parece que perdeu até o próprio sentido. Muitos trocaram de nome e tiraram partido, né? Avante, Podemos, Rede, Solidariedade, MDB, né? DEM. Então, precisamos reconstruir o nosso sistema político partidário, de modo que os partidos representem o pensamento da sociedade e os nossos políticos sejam sempre respeitados pelo trabalho que fazem em prol da população e principalmente daqueles que os elegeram. E a crise econômica. Eu falei aqui no começo, né? Não adianta ficar reclamando de trás, mas a gente tem que entender como é que nós chegamos até aqui. É o que eu chamo da tempestade. Essa tempestade, ela começa na Constituição de 88, que criou uma série de despesas, não calculou corretamente as receitas, nem fez uma previsão de futuro, e 30 anos depois, o modelo se esgotou. A quantidade de despesas obrigatórias, né, consome 96% do orçamento. Então, o orçamento desse ano, de um pouco mais de 1,5 trilhão, para as despesas discricionárias, ou seja, para a vida vegetativa e para investimentos, nós só dispomos de 114 bilhões. 30 já foram contingenciados, estamos em 84, e semana que vem pode ter que haver um novo contingenciamento. Essa é a gravidade da crise orçamentária do nosso país. Vivemos a hiperinflação, que todos se lembram muito bem, o Plano Real, Antônio Palocci de ministro da Fazenda, e naquele primeiro mandato do presidente Lula, é mantida essa ortodoxia em termos de política macroeconômica. Mão firme do Palocci, mas não vamos esquecer jamais que já naquele mandato ocorreu o mensalão. Né? Então foi o primeiro movimento na busca da permanência eterna no poder por meio pura e simples da compra do nosso parlamento. Bom, sob aquela pressão do mensalão, todos achavam que, bom, Lula não vai se reeleger. Mas é aquela famosa frase atribuída aí ao Bill Clinton, é a economia estúpida. E a economia ia muito bem. Era o boom das commodities, a ortodoxia macroeconômica mantida, o país vivia bem. O presidente Lula foi reeleito. Aí, ao ser reeleito, muda a visão. Agora, nós vamos colocar a nossa visão de governo. E ele imediatamente seguido pela presidente Dilma nesse pacote. E aí, qual era a palavra de ordem? Gasto é vida. Vamos gastar, vamos nos endividar, que isso vai gerar economia, vai render mais imposto e, por consequência, o país vai progredir. Mas não foi isso que aconteceu. Criaram uma matriz econômica de endividamento, câmbio valorizado, desonerações e redução dos juros por decreto. Usando aí o BNDES, Caixa, Banco do Brasil. Nos endividamos, senhoras e senhores, entre 2005 e 2014, em torno de 700 bilhões de reais. E o que surgiu disso aí? Sete Brasil, refinarias prêmio da Petrobras, transposição do São Francisco e uma corrupção enorme. Ou seja, nada andou. Se perdeu esse recurso na incompetência, na má gestão e na corrupção. E estamos endividados, pagando hoje 400 bilhões de reais de juro por ano. 400 bilhões de reais é um plano Marshall por ano, aquele plano que reconstruiu a Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial. É isso que sai do bolso de cada um de nós.
Essa é a situação da conta de padeiro do Brasil, resultado primário, receita e despesa. Desde 2014 estamos no vermelho, ó. E vamos agora para 2019, a previsão é de menos 139 bilhões. Para 2020, com as medidas que estão sendo tomadas, ficaremos no negativo em torno de 40 bilhões, ou seja, 1/3, né, do que estamos perdendo. Mas ainda estaremos no negativo. Ou seja, a luta titânica da nossa gestão econômica é trazer a nossa conta para o azul. E os superávites primários servem para quê? Servem para começar a amortizar o principal da dívida pública. Senão, nossos netos, bisnetos continuarão a pagar isso aí. Por erros que nós cometemos no presente. Eles não merecem isso. E aí eu lembro as contas públicas. Outra coluna é a agenda de produtividade. A nossa produtividade é baixa por esses problemas todos aqui que nós vamos agora tocar de forma mais rápida. Previdência, né? Eu acho que aqui ninguém tem dúvida. Né? Eu comparo a questão da reforma da Previdência da seguinte forma. O Brasil está dentro de uma garrafa. Precisamos sair dela. Estamos embotelhados ali, como diz o castilhano. E temos um gargalo para passar. O gargalo é a reforma da Previdência. Uma vez passado esse gargalo, se abre um amplo e vasto campo para que o país comece a entrar numa rota de desenvolvimento sustentável. Temos que dar segurança e previsibilidade para filhos e netos. Senão eles vão dizer, onde é que vocês estavam? O regime atual é insustentável, uma pirâmide financeira. Nós que somos mais velhos e conseguimos nos aposentar, vamos receber. O restante, a garotada mais nova, vai trabalhar do berço até o túmulo, sem ter um dia de descanso. Ela busca combater os privilégios, reduzir as desigualdades, e é óbvio que eu cumprimento os nossos deputados pelo trabalho que realizaram aí ao longo desses últimos 4, quase 5 meses, que não foi fácil, né? Parabéns. A aprovação parlamentar, óbvio, foi dificultada pela fragmentação, mas tivemos um resultado mais do que expressivo na votação do texto base. E esperamos agora, no retorno do recesso, aí naquela semana de 5 a 9 de agosto,